Você já ouviu falar de um personagem reconhecido pelo termo Hazan? No plural, no hebraico, é Hazanim. A gente não estuda isso na Bíblia, não tem esse nome na Bíblia, mas a gente vê muito esse personagem na história, no dia a dia da igreja. Eu queria saber se você é um Hazan ou se isso não tem a ver com você. Hazan é o nome dado, em hebraico, a uma pessoa que é contratada da sinagoga, contratada pela sinagoga para cuidar da música, dos procedimentos ritualísticos, às vezes para fazer as orações. É alguém que foi contratado e que tem dons, talentos, seja na área da música, seja na área da administração, seja na área ali das questões logísticas da cerimônia. E ele é um contratado, talvez em algum lugar ele cumpra essa função mesmo sem ser contratado, mas ele é essa pessoa que trabalha como um funcionário para o funcionamento de toda a cerimônia, de todos os atos de culto em uma sinagoga. O plural, o grupo de Hazan, ou de pessoas que são chamadas de Hazan, em hebraico, Hazanim. Os Hazanim são aqueles que naquela determinada comunidade se dedicam aos atos do culto. É interessante que talvez você seja uma pessoa assim, no nosso contexto brasileiro, igreja, alguém que se dedica aos atos de culto. Cantando, tocando, administrando, operando equipamentos, produzindo alguma coisa, ou até mesmo em atividades que às vezes a gente nem dá valor e deveria dar, como portaria, limpeza, ou a condução da liturgia. Em hebraico, esse personagem é conhecido como Hazan, ou esses personagens são conhecidos como Hazanim. E é interessante como eles surgiram. Porque nós já estudamos aqui, e a Bíblia mostra que as pessoas que foram separadas para o culto, para cuidarem das coisas do culto, eram os levitas. Eles foram consagrados. No primeiro episódio dessa série eu falo sobre como eles foram consagrados. A necessidade deles estarem realmente seguindo fielmente um conjunto de princípios do reino de Deus para servirem ao reino de Deus. Mas em um determinado momento, quando Israel foi levado cativo, seja na Babilônia, sejam os assírios, seja em qualquer outro lugar, inclusive de forma contemporânea, eles trocaram as ações, as atividades de culto espontâneo como levitas por um compromisso como funcionário. Então, desde a primeira vez, no cativeiro, os levitas começaram a prestar atenção que nas outras nações, quem tinha o dom da música ganhava dinheiro com isso. Diferentemente dos levitas, que como nós estudamos aqui, não podiam ter nem posses. Olha, interessante, aqui na Babilônia, então, sim, na Babilônia eles têm fama. Na Babilônia eles são conhecidos, eles fazem eventos, eles produzem entretenimento, eles se deleitam com todo esse aparato do evento, da fama, da arte, do aplauso, né, de serem o centro. Então, no cativeiro, os levitas, que eram quem cuidava do música, som, liturgia, todas as atividades do culto, começaram a ver que aqueles dons que eles tinham podiam render a eles dinheiro, fama, uma certa segurança, patrimônio. Quando esses levitas voltavam do cativeiro, isso no decorrer de toda a história de Israel, eles já não queriam mais fazer isso por serem uma tribo, um grupo que
que se dedica e não recebe nada por isso, que adora sem ter público, que canta sem ter audiência, que faz todo o trabalho e dedica a vida inteira sem receber, sem construir um patrimônio. Eles falam assim, não, nós queremos, eu preciso de alguma coisa para eu me dedicar a isso aqui. E assim surgiu a figura do Razan. Não necessariamente todo Razan era um levita, ou todo Razan é da tribo de Levi, mas é possível que a maioria dos que se dedicam até hoje a essas atividades na sinagoga tenham uma linhagem na tribo de Levi. O que importa não é isso. O que importa é que aqueles que lá atrás foram chamados para servir de todo o coração, como culto a Deus, ao verem a cultura dos povos pagãos durante o cativeiro, ou os cativeiros, começaram a incorporar, a assimilar, começaram um processo de aculturação, absorvendo aquelas características dos babilônicos, dos assírios, do Egito, das nações modernas. Não, eu tenho um dom, eu tenho um talento, eu vou administrar isso, eu quero que isso me traga recurso, eu quero que isso me traga bens, eu gosto da fama que isso gera e é isso que eu quero. Então nós encontramos hoje no meio da igreja um grupo muito grande de pessoas que só vão fazer o que fazem com seus dons e talentos, porque estão tendo em contrapartida um lucro, seja a fama, seja o prazer do hobby, seja a alegria do convívio na atmosfera do show, do aplauso, do reconhecimento, seja o recurso financeiro. Eu não posso nunca afirmar que não vamos encontrar Razanim que estejam lá trabalhando de coração. Mas assim nasceram os Razanim. Porque eles viram que lá no Egito, lá na Babilônia, lá nos povos pagãos, os dons, os talentos, a arte podia ser em função do meu benefício. Nós vemos isso no meio da igreja, literalmente, como no meio do povo de Israel. Eu não estou dizendo que os levitas ou os Razanim não possam ser sustentados, pelo contrário, Deus trouxe o sustento, eles comiam do altar, eles tinham lugar para morar, cidades, o gado, eles tinham todas as providências para o sustento físico terreno. Como eu e você teremos na consagração ao Senhor. Mas o Razanim, ou os Razanim, o Razan, essa pessoa que está no meio da igreja só para obter recursos, só para garantir que ele vai ter a sua parte, ele precisa colocar a sua vida diante do Senhor. Você é um Razan ou você é um levita? A arte, o dom, o talento que eu tenho é para levantar culto a Ele. Seja diante de pessoas, seja sem audiência, sem auditório. Eu faço para atrair a presença do Altíssimo. O salmista diz no Salmo número 100, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Significa, eu vou cuidar do culto, eu vou me dedicar a Ele, convicto de que Ele vai cuidar de mim. Eu sou o rebanho dele, somos ovelhas do seu pastoreio. Tenho atividades, tenho responsabilidades civis, eu tenho responsabilidades terrenas, mas eu quero viver em pleno descanso de que eu não vou usar os dons, os talentos, os recursos que eu tenho em benefício próprio, seja por preocupação, necessidade ou por prazer, interesse, poder. Eu quero, Senhor, realmente, o versículo 4 diz, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Todas as vezes que quisermos entrar diante de Deus para servi-lo, com os nossos dons, com nossa voz, com o nosso culto, entramos com ações de graça, com hinos de louvor.
Olha a importância de um levita que conduz a congregação em hinos de louvor, em ações de graça, num culto ao Senhor. Portanto, quando eu for usar os meus dons, os meus talentos, eu preciso priorizar que seja para servir o Senhor. Os recursos que vão cobrir as minhas necessidades, até mesmo minhas responsabilidades ou meus sonhos, eles virão do Senhor. Mas eu não quero ser como a figura que pode representar o Razan, que um Razan pode representar. Eu não quero ser alguém que usa os dons só porque eu quero ter o meu. Se eu for pago, se eu tiver um contrato, se eu tiver um cachê, se cuidarem das minhas necessidades, então eu vou servir, então eu venho ao culto, então eu estou disponível, então meu horário eu vou estar dedicado. Não, 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 Senhor. Eu preciso cuidar de coisas terrenas, civis. Eu preciso me preparar, eu preciso de repente cuidar da minha vida profissional, mas eu quero em prioridade fazer tudo o que eu posso fazer com os meus dons, seja num culto, seja lá na empresa. Eu quero fazer para cultuar ao Senhor, para atrair o Senhor, porque o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. E eu quero entrar na sua presença. Eu quero atrair a sua presença. Eu quero ser mais levita do que Razan. O personagem, o profissional Razan, ele está no seu direito. Eu não quero de forma alguma que você entenda que é uma crítica ao Razan, que é uma contestação, uma acusação, de forma nenhuma. É perfeitamente possível que uma igreja tenha uma equipe de músicos, de levitas que são sustentados. Que coisa maravilhosa, que coisa abençoada. Eu conheço algumas igrejas que sustentam os seus levitas, ou parte dos seus levitas. Mas isso é diferente de alguém que quer ganhar com o que faz. Que precisa que cuidem do seu contrato, do seu cachê, da antecipação, da compensação. Não, Senhor, eu quero fazer de todo o meu coração para o Senhor, porque eu sou o teu levita.